paz seja com todos, sejam muito bem-vindos a esse culto. Nessa oportunidade, nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos conectados em Cristo, estamos conectados de uma forma online. E esse é o maior desejo do Senhor, ainda que nós não possamos estar presencialmente por questões geográficas. Talvez você está aí na praia com a sua família, talvez você está de boa na sua casa, descansando junto com as pessoas que você ama. Mas nós estamos conectados em Cristo, porque Cristo nos une. E é por isso que nós podemos cultuar ao Senhor nesse momento juntos, ainda que nós estejamos cada um em um lugar diferente. Então nós agradecemos a sua presença, já compartilha aí nos grupos, compartilha com a família. Essa é a oportunidade daquele seu parente, daquele seu vizinho, vir no culto que você convidou, porque é só ele clicar no link e ele já vai ser aqui muito bem recebido por este culto que nós preparamos para você. Seja muito bem-vindo a este culto de Natal. Boa noite, querido. Paz seja com todos. Nós convidamos a vocês a celebrarem a Jesus, o menino que nos nasceu, o filho que nos trouxe salvação. Nós te celebramos nessa noite, Jesus. Celebramos o teu nome. Juntos, um só coração, mãos erguidas bem ao alto, como rendição e louvor ao Senhor. Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar, não dá pra controlar e nem quero, tudo que eu quero é ver teu reino hoje aqui, o céu nesse lugar, com o peso da presença. És bem-vindo, Rei da glória, toma o teu lugar de honra. Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar, não dá pra controlar e nem quero, tudo que eu quero é ver teu reino hoje aqui, o céu nesse lugar, com medo da presença. És bem-vindo, Rei da glória, toma o teu lugar de honra. És bem-vindo, Rei da glória, a tua igreja te adora, com gritos de louvor, batendo palma, pulando e dançando em tua presença, dançando em tua presença, com gritos de louvor, batendo palma, pulando e dançando em tua presença, dançando em tua presença. Ah, Jesus, nós celebramos o teu nascimento nessa noite, e toda a salvação e graça, toda a misericórdia que foi nos alcançada, todas as boas dádivas que nos foram dadas através de ti, Jesus. Os céus nos encontraram através do Senhor. Oh, aleluia. Se abrir, começa a se abrir o céu nesse lugar, não dá pra controlar e nem quero, tudo que eu quero é ver teu reino hoje aqui, o céu nesse lugar.
teu lugar de honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.
Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos 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 Santo, 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 Santo. Declaramos os céus abertos nessa noite. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Assim como nós fazemos em todos os cultos, nós realizamos uma oração especial às nossas famílias. Talvez é exatamente onde você está aí, na sua casa, na mesa, conversando com pessoas que você ama, com as pessoas que você quer ter por perto. Talvez essa é uma oportunidade anual, assim como a minha família se reúne especificamente na data de Natal. Talvez os seus parentes estejam aí com você, ou talvez você esteja sozinho com a sua família do dia a dia mesmo. Mas essa oração, assim como fala a palavra de Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, nós repetimos em todos os cultos. Faz parte da liturgia do nosso culto e é por isso que nós continuamos orando e é isso que nós vamos fazer agora. Convida lá o seu parente, o seu irmão em Cristo, porque além dele ser parte da sua família, ser sangue do seu sangue, ter seu sobrenome, ele também é seu irmão em Cristo. Convida ele aí, dá a mão para sua família, chama todo mundo, chama as crianças para a gente orar junto, porque nós sabemos que o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos, e é por isso que nós confiamos nessa promessa, porque nós servimos a um Deus que não falha, não muda e cumpre tudo que Ele promete. Então vamos orar pelas nossas famílias? Senhor, meu Deus, apresentamos diante de Ti as nossas famílias, Pai, as pessoas que nós temos por perto, aqueles que são amados, Senhor. A família onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos fez nascer. Nesse contexto, Senhor, talvez os familiares estejam longe, mas pertencemos a uma casa, pertencemos a uma família. E nós desejamos, Senhor, que cada um deles sejam alcançados, que cada um deles seja visitado pelo Senhor. Porque assim como nós somos encontrados
encontrados, assim como nós somos resgatados, nós sabemos que o Senhor tem um desejo de alcançar a cada um deles. Que haja paz nas nossas casas, em nome de Jesus. Que haja salvação nos nossos lares, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que haja libertação, que haja cura, que haja reconciliação nos nossos lares, em nome de Jesus. Deus, nós acreditamos na Sua palavra e juntos, mais uma vez, nós vamos declarar. Levanta a sua mão aí e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos aprendido que a nossa entrega também é uma forma de adoração. Nós temos aprendido que muito mais do que o mundo pode nos oferecer, o Senhor tem sempre o melhor para a gente. E é por isso que nós somos gratos por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Nós não ofertamos ao Senhor querendo que Ele nos abençoe mais, querendo que aquilo que nós já temos seja multiplicado, mas nós temos o privilégio de entregar uma oferta, o privilégio de entregar a adoração diante do Senhor. E é por isso que nesse momento você pode ofertar, mirando a sua câmera para o QR Code. Você que já tem o Pix cadastrado, você pode ofertar ao Senhor. E se você se sentir mais confortável, no domingo nós também temos o culto presencial. Você também é livre para ofertar. Nós entregamos ao Senhor com um coração grato, felizes pelo que Ele já fez nas nossas vidas, porque sabemos que o Senhor tem estado com as mãos estendidas sobre a nossa casa, tem acontecido a provisão do Senhor, e é por isso que nós somos gratos por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração grato, Senhor Jesus, contente por poder Te ofertar, por poder abençoar a casa, Senhor, que haja mantimento na casa do Senhor. Nós sabemos que o Senhor não habita em paredes, que o Senhor não precisa dos nossos recursos financeiros, mas o coração do Senhor se alegra quando nós podemos entregar a Ti um sacrifício, quando nós podemos entregar a Ti adoração também através das ofertas. Pai, eu Te peço que abençoe as nossas casas, abençoe a nossa fonte de renda, os nossos empregos, nos dê estratégia, entendimento, Senhor, para administrar as nossas finanças, nos dê inteligência, Senhor, para que os recursos que o Senhor entregou em nossas mãos, nós sejamos capazes de administrar eles com excelência, como bons mordomos de Cristo. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos mais uma vez pela Sua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, amados. Paz seja com todos. É um prazer enorme ter você conosco aqui nesse culto de Natal. E eu espero que todos estejam bem, reunidos em seus lares, com a sua família, com os seus entes queridos, desfrutando desta comunhão tão preciosa, que essa live possa abençoar e acrescentar algo na sua vida cristã. Hoje nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, nós estamos comemorando o seu nascimento, mas hoje nós vamos falar não apenas do nascimento de Jesus, mas também do propósito deste nascimento. Como eu sempre falo com vocês, tudo que o Senhor faz tem um propósito. E o nascimento dele não foi diferente. Então nós vamos refletir nisto nesta noite. Se você deseja conhecer um pouco mais da história do nascimento de Jesus, você pode ler Mateus no capítulo 1, alguns versos ali a partir do verso 18, você vai ver o registro do nascimento de Jesus. Mas como hoje nós vamos falar então do propósito deste nascimento, nós vamos ler o verso 21. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar a palavra de Deus e abra comigo. Mateus capítulo 1, verso 21. Diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Aqui mesmo nós já conseguimos ver qual era o propósito do nascimento de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Mas antes de nós falarmos desta parte, antes de nós falarmos sobre esse propósito, eu quero começar a fazer uma reflexão um pouco antes
lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando nós vemos a criação do mundo, quando nós vemos o cuidado do Senhor nosso Deus em criar todas as coisas, e logo em seguida formando o primeiro homem. Como se chamava o primeiro homem? Sim, Adão, muito bem. Adão foi o primeiro homem formado do pó da terra. Adão, ele tinha todo o jardim, ele tinha todo aquele espaço ao seu dispor, ele tinha todas as frutas, ele tinha todas as árvores, ele tinha toda aquela floresta, todo aquele maravilhoso cenário que o Senhor criou para ele à sua disposição. E a única ordem que o Senhor tinha dado a Adão é que ele não deveria comer do fruto do bem e do mal. Mas Adão, ele desobedeceu ao Senhor. Adão, ele desobedeceu a Deus. Adão, ele quebrou essa única regra. E por isso, então, Adão foi retirado do Jardim do Éden. Ele precisou deixar aquele lugar tão especial, aquele lugar tão perfeito que o Senhor havia criado. Ao desobedecer ao Senhor, Adão, ele trouxe grandes consequências para a sua vida e para a vida de muitos que viriam após ele. Adão, a partir daquele momento, estava separado de Deus. Adão, a partir daquele momento, não tinha mais relacionamento com Deus. Houve uma separação. O homem não tinha mais acesso a Deus. E aí nós vemos que essas consequências não atingiram apenas a vida de Adão, o primeiro homem. Mas essas consequências, elas foram vindo de geração em geração. E durante toda a história do Velho Testamento, nós vemos o Senhor Deus tentando ter comunhão, tentando ter relacionamento novamente com o homem. E algumas vezes isso acontecia, né? Nós podemos ver através de Moisés, quando libertou o povo cativo. E ali o Senhor deu a eles a ordem dos 10 mandamentos. E aí o homem, não satisfeito com o Senhor, com o cuidado do Senhor, levantou para si mesmo uma imagem feita de ouro, um bezerro para adorar, para idolatrar. E isso entristeceu demais o coração do Senhor. E quantas vezes o Senhor tentou no Velho Testamento se relacionar com o homem. Quantas e quantas vezes o Senhor tentou resgatar novamente essa intimidade que ele tinha com Adão lá no Jardim do Éden. Todos os dias o Senhor passava para conversar com Adão na viração do dia. Mas a desobediência de Adão trouxe consequências. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz assim: todos fomos feitos pecadores por causa de Adão. Todos nós fomos feitos pecadores por causa de Adão. E esse pecado causava então separação entre nós e Deus. E voltando então ao tema dessa mensagem de hoje, que é o propósito do nascimento de Jesus, é exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio para nos reconciliar, Jesus veio para nos dar acesso, Jesus veio para que eu e você pudéssemos ser aceitos como filhos de Deus. Então, nesta noite de Natal, não celebre apenas o nascimento de Jesus, mas celebre também o propósito dele. Eu gostaria de ler com você alguns trechos de Romanos, capítulo 5. Vamos lá, abra comigo a palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 15. Eu sempre gosto de falar a versão que eu estou lendo para que você possa acompanhar. Eu estou fazendo a leitura na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim:
Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua graça que nos alcançou. Você pode aí na sua casa, aí onde você estiver, dizer: obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua graça me alcançou. O propósito do nascimento de Jesus foi que ele viesse e fosse o último Adão. Ele pagou de uma vez por todas o preço para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você, ele nos lavou com o seu sangue, e assim nós pudemos encontrar novamente o nosso Pai, podemos nos relacionar novamente com o nosso Pai. A dívida já foi paga com preço de sangue. Jesus já cancelou a nossa dívida. Você pode dizer isso? Jesus já cancelou a minha dívida? Glória a Deus. Só existem dois caminhos, amados. Não existe um terceiro caminho. Não existe estar em cima do muro. Ou nós estamos ligados ao primeiro Adão, à natureza pecaminosa, a velha natureza, ou nós estamos ligados ao último Adão, que é Cristo Jesus, que nos dá uma nova vida, que nos faz ser livres do peso do pecado. Então Jesus, ele veio sendo esse representante, aquele que é perfeito. Ele nos deu a redenção, ele nos deu salvação, nos trouxe a reconciliação, sendo o mediador para nos unir novamente a Deus. Ele nos justificou, amados. Ele pagou o preço por nós. E é por isso que hoje nós então celebramos o nascimento de Jesus, mas também celebramos o propósito dele. Celebramos também o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Nós celebramos, nós nos alegramos nessa noite de Natal, porque temos acesso, porque fomos libertos, porque fomos aceitos, porque ele morreu por nós e pagou o preço na cruz do Calvário. Eu gostaria que você, nesta hora, fechasse os seus olhos. Neste momento, vamos fazer uma pequena oração. Aí onde você estiver, Senhor meu Deus, que esta noite de Natal ela seja marcada, Senhor, pela alegria, pelo amor e pela reflexão. Que nós venhamos nos lembrar do propósito pelo qual Jesus nasceu. Nós queremos nos lembrar, Senhor. Não nos deixe esquecer. A tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo que o Senhor tinha ao enviar Jesus é que todos fossem salvos, que todos recebessem a vida eterna. Nos faça lembrar, Senhor, do seu amor incondicional. Nos faça lembrar, Senhor Jesus, da dádiva preciosa que foi o seu Filho Jesus Cristo.
Não nos deixe esquecer, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar alguns recadinhos para vocês. O nosso culto no domingo será presencial. Espero ver todos vocês na nossa casa de oração. E no dia 11 de janeiro, nós teremos a nossa primeira Santa Ceia e também o nosso projeto de vida irá iniciar. Se programe e esteja conosco. Amém? Levante as suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje até a vinda de Cristo. Pai, despedindo o seu povo de retorno para os seus afazeres, que eles sejam, Senhor Jesus, abençoados, tanto eles quanto toda a sua família, e que o Senhor os livre de todo mal, de todo pecado, em nome de Jesus. Digam todos comigo que assim seja. E ligados na terra, Deus abençoe. Tenham todos um feliz Natal.